Sejam todos bem-vindos à nossa aula 4. Nessa aula a gente vai falar sobre o lema do bombeamento para as linguagens regulares, a gente vai ver como definir se uma linguagem não é regular, e depois a gente vai falar sobre as operações fechadas sobre as linguagens regulares na segunda parte da aula. Então, primeiro a gente precisa entender o poder computacional de reconhecimento dos autômatos finitos através de suas limitações. Isso significa que a gente vai ver que existem certas linguagens que não podem ser reconhecidas por nenhum autômato finito, ou seja, essas linguagens não são regulares. A gente comentou no final da última aula sobre a linguagem L1 igual a AN, BN. Então, essa é uma linguagem que contém as cadeias A repetidamente, e depois B repetidamente também, e o número de vezes em que a gente tem o A e o B é igual. Então, se aqui acontece N vezes, o B acontece N vezes também, certo? A gente pode pensar que essa cadeia ela pode ser aceita por esse autômato finito aqui, não determinísticos com transições espontâneas, com arcos epsilon, que a gente viu na aula passada. A gente pode pensar que ele pode sim reconhecer essa cadeia, já que os A's vão ser processados nesse looping aqui, depois uma transição espontânea quando chegar na metade, depois processos B's nesse outro looping aqui. O problema é que esse autômato ele aceita não só as cadeias que têm esse formato AN e BN, mas ele também vai aceitar cadeias que têm AN, B, N mais 1. Tá? Porque nada garante que o número de A's do lado esquerdo vai ser igual ao número de A's do lado direito. Ou seja, a gente precisava de alguma coisa que fizesse uma memória para o nosso autômato, que ele lembrasse quantos A's foram vistos antes de começar a processar os B's. Na segunda parte do nosso curso, a gente vai conhecer uma outra máquina chamada autômato com pilha, e lá a gente vai poder usar uma pilha como uma memória auxiliar para marcar exatamente esse tipo de situação em que a gente quer saber quantos símbolos já ocorreram para depois repetir esses símbolos na segunda parte da cadeia. Por enquanto, não é possível, então não existe um autômato que possa ser construído para processar essa cadeia aqui com um número de A's iguais ao número de B. E nessa aula a gente vai ver como provar que isso não pode ser feito. Tá? Então, não é possível construir nenhum autômato, o que para a gente é o mesmo que dizer que a linguagem não é uma linguagem regular. A gente vai falar de novo nessa aula, mas lembrando que se uma linguagem é aceita por um autômato finito, não importa se é determinístico ou não determinístico, essa linguagem é uma linguagem da classe das linguagens regulares. Antes da gente começar a mostrar a prova formal da linguagem AN-BN, tem um exemplo muito interessante aqui que mostra para a gente que nem sempre que uma linguagem parece requerer uma memória do nosso autômato é porque ela realmente precisa. Por exemplo, essa linguagem aqui, L2, é uma linguagem que contém as palavras W, tal que W pertence ao alfabeto 0 e 1, lembrando que 0 e 1 estrelas significam todas as palavras que podem ser geradas no alfabeto 0 e 1. E tem uma restrição a mais aqui, ó, W contém um número igual de 0, 1 e 1, 0. Então, você pode pensar, inicialmente, que é preciso também ter alguma forma de memorização para poder contar, dentro do nosso autômato, o número de ocorrências aqui de 0 e 1, 0. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos, né, de palavras que pertencem à linguagem. Então, essa palavra aqui, 101, ela pertence à linguagem por quê? Qual é a quantidade de 01? A quantidade de 0 e 1 que a gente tem é igual a 1, e a quantidade de 10 também é igual a 1. Então, ela satisfaz as restrições que a gente colocou na descrição da linguagem L2. Enquanto que a segunda cadeia, chamada aqui de W', ela é 1010. Se a gente contar o número de zeros e uns e 10, a gente vai ver 0 e 1 tem 1 aqui, não tem mais nenhum, e 10 tem 1, 2, certo? Então, essa linguagem não pertence à linguagem L2. Certo? Se eu estou falando que ela é uma linguagem regular, então significa que é possível criar um autômato finito para processar as cadeias que pertencem a essa linguagem. No próximo slide a gente vai ver. Primeiro, a gente tem aqui uma descrição através de uma expressão regular. Essa também é outro formalismo que a gente viu.
que se a linguagem é regular, ela pode ser descrita por uma expressão regular. Vamos tentar primeiro entender o que está dizendo essa expressão regular para a gente aqui. Essa expressão regular, primeiro ela tem um mais, a gente já viu que o mais significa que é a união de duas expressões regulares. Então, ou a minha palavra vai ser gerada com a expressão regular que está à esquerda, ou a minha palavra vai ser gerada com a expressão regular que está à direita, certo? Então, vamos analisar a expressão primeiro da esquerda. Na expressão da esquerda, o que a gente tem é 1 mais, então significa que vai ser um número de uns com pelo menos um. Aquela cadeia assim, várias vezes. Com certeza tem porque a gente está usando mais aqui. A gente falou também na aula passada que quando tem o asterisco, é porque a expressão regular é iterada várias vezes, mas com asterisco pode ser que ela seja 0 vezes. E aí o asterisco, o 0, equivale à cadeia vazia. Quando é o mais, a gente não tem a cadeia vazia. Então, esse aqui vai ser o 1 várias vezes. Depois, um 0. E agora, esse 0, ele pode acontecer várias vezes também, incluindo nenhuma vez. Então, tudo isso aqui pode não acontecer. E depois, um de novo. Então, toda vez que a gente tiver aqui uma cadeia, nesse caso, a gente está resolvendo esse lado aqui primeiro. Toda vez que a gente tiver pelo menos um 0, se acontecer um 0, com certeza vai vir um 1 por causa desse mais que está aqui à direita. Então, desculpa, a gente está o lado esquerdo mesmo. Então, se acontecer um 0, pode não ter acontecido. Se não aconteceu, tudo bem, porque a gente não deve contar o número de zeros e 1. Se não acontecer o 0, não vai acontecer 0 e 1. Então, sempre que acontecer um 0 aqui, se isso aqui for maior, o tamanho dessa cadeia aqui for maior do que 0, significa que ocorreu um 0 e com certeza vai vir um 1 depois. Tá? Então, a gente consegue gerar todas as cadeias aqui que contêm pelo menos a subcadeia 0 e 1. E quando acontece essa subcadeia 0 e 1, a gente faz uma nova iteração aqui por causa desse asterisco, e aí a gente volta para cá, e aqui também, esse 1 do lado esquerdo aqui, eu esqueci de falar, né? O 1 também. Com certeza aqui é maior ou igual a 1. Sempre maior ou igual por causa do mais. Então, a gente sempre vai ter, quando acontece zeros, a gente sempre vai ter assim, 1, 0, 1, ou não, né? É sempre 1, 0 e 1. Porque com certeza o 0, outras possibilidades seria 0, 0, 0, 0, mas com certeza o 1. Outra possibilidade, vários 1s, e aí nenhum 0. Tudo bem, continua pertencendo a L2. Mas se tiver uma quantidade arbitrária de 1 e um 0, com certeza vai ter uma outra quantidade de 1, que pode ser pelo menos 1. E aí a gente garante, com isso, que o número de 1 zeros é igual ao número de zeros e 1s. Tá? Essa é uma forma de formar cadeias de W. Cadeias W de L2, na verdade. E agora, do outro lado? Bom, do outro lado, a gente tem a expressão 0 mais, que significa um número de zeros, pelo menos maior ou igual a 1, por causa desse mais aqui. Depois, a gente tem um número de 1s, e agora o número de 1s ele pode ser igual a 0. E depois um número de zeros, pelo menos maior ou igual a 1 de novo. Vamos ver. Então, se acontecer o 1, garantidamente, se acontecer o 1 aqui no meio, garantidamente aconteceu um 0 à esquerda e um 0 à direita. Dessa forma, mais uma vez, a gente garante que o número de 0 e 1 é igual ao número de 1 e 0. Bom, a expressão regular pode não ser a melhor forma de você enxergar isso, né? A outra possibilidade que a gente tem é construir um autômato. Nesse caso aqui, a gente tem um autômato finito não determinístico com arcos epsilon. Como eu sei que ele é não determinístico, só de ter transição vazia já indica que ele é não determinístico. E a gente denotou por AFN epsilon. No autômato finito é um pouco mais simples de enxergar, porque esses dois caminhos que a gente parte do nó inicial que é 0, são as duas possibilidades de gerar uma cadeia. Então, esse lado daqui corresponde a essa parte daqui, e o outro corresponde a essa outra parte da expressão regular. Vejam, no nosso autômato a gente pode ter uma sequência arbitrária de 1, então aqui seria como se fosse um estrela. Só que depois é seguido por 1.
A gente falou na aula passada que 1 estrela concatenado com 1 é igual a 1 mais. Então, tem 1 mais aqui. Em seguida, a gente tem o 0 iterado várias vezes, só que pode ser nenhuma vez, então aqui é o 0, 0 asterisco. Aqui é 1 mais e 0 asterisco. Depois, você pode voltar para cá com 1 e ficar iterando quantas vezes você quiser no 1 aqui. Então, esse aqui vai ser 1, depois 1 asterisco, tá? Então, essa parte de cima do autômato representa a expressão regular da esquerda e a parte de baixo vai representar a expressão regular da direita. Se a gente tentar olhar direto para o autômato sem pensar na expressão regular, a gente vai ver que a nossa cadeia vai ser aceita sempre quando tiver um 0, ele é seguido não, né? Ele está entre dois 1s. Então, aqui a gente garante sempre esse formato aqui, ó. E ali embaixo, sempre que tiver um 1, ele está nesse formato, entre dois zeros. E aqui poderiam ser vários 1s, né? Então, poderia ser 0, vários 1s, mas tem um 0 aqui. Da mesma forma aqui em cima também. Um 1, e aí vários zeros. E um aqui também. E com isso, a gente já falou que sempre que tem essa estrutura aqui, 1, 0, e depois 0 e 1, a gente garante que a palavra está no conjunto de L2, que é o que a gente está pedindo aqui, o número de 0 e 1 igual ao número de 1, 0. Certo? Então, esse é um bom exemplo para mostrar para a gente que nem sempre que aparentemente a gente precisa memorizar alguma informação da palavra para reconhecer se ela está ou não está na linguagem, é impossível de ter um autômato finito. A gente vai ter uma forma de provar que não dá para construir nenhum autômato, mas se você puder construir um autômato, significa que a cadeia é uma linguagem regular. Então, aqui a gente tem expresso nesse diagrama aqui os formalismos que a gente viu até agora sobre as linguagens regulares. A gente viu que se houver uma expressão regular que descreve aquela linguagem, então ela é uma linguagem regular. Então, qualquer um dos autômatos finitos, se você conseguir construir, é porque aquela linguagem é uma linguagem regular. E ao longo do curso a gente viu todas essas equivalências, a gente viu algoritmos, procedimentos para converter a expressão regular em autômato, remover as transições vazias, tirar o não determinismo. A gente só não viu como fazer, a partir de um autômato finito determinístico, a obter a expressão regular. Esse foi o único resultado que a gente não falou ao longo do curso. Então, para provar que a linguagem não é regular, o que a gente vai fazer vai ser usar uma técnica conhecida como lema do bombeamento. E a gente vai entender exatamente como funciona esse lema primeiro. A gente vai provar porque que o lema é verdade e depois a gente vai ver dois exemplos utilizando o lema para provar que duas linguagens não são regulares.